questão da lista, eu vi que o pessoal teve dificuldade de anexar o OneDrive, outros anexaram lá, né? O OneDrive. Mas eu vou pedir para todo mundo postar lá no Teams também, para ficar melhor para gerenciar, tá? Quem não conseguir, mas acho que todo mundo consegue, né? Vocês todos têm acesso ao Teams, tá? O login, senha lá da Unip, né? Vai ter lá a tarefa. Aí vocês anexam lá anexam no Teams, tá? A lista de exercício. Mesmo quem já mandou no OneDrive, posta lá também, tá? Por favor. Que aí o sistema gerencia mais fácil, né? Tá que o link deu um problema lá, teve gente que não conseguiu, tem gente que não conseguiu. Aí achei melhor colocar no Teams, né? Até dia 2, né? Até dia 2 tem que fazer isso. Se der algum pau aí, não conseguir, aí vocês me avisam, né? Isso, a lista com 10 exercícios que foi passado lá, tá? Então, aí, a gente vai dar continuidade à matéria hoje, tá? Hoje vai ter essa aula. Amanhã não tem, né? Porque é terça par, né? Aí, na outra terça, nós teremos uma aula, né? Depois acabou, né? Aí depois só a prova. Dia 2 é feriado, né? Então, aqui a ideia é a gente matar a matéria hoje, né? De hoje e terça-feira. Ficou uma dúvida sobre o exercício anterior, né? Da aula passada, né? Que estou olhando aqui, é o exercício 4, né? Que o pessoal comentou aí que não estava meio que batendo com o gabarito, né? A gente pode resolver ele agora para ver o que está acontecendo, né? Se está certo, se não está, né? Vamos ver aqui. Exercício 4 está o retificador trifásico controlado, né? Viu, Kevin? Você está internado, mas você está tendo acesso à lista? Você fez a lista, já anexou? Você está falando que está internado, né? Fez a cirurgia, né? Você já entregou a lista aí? Não tem problema, não. Então, Kelvin, se você conseguir até o dia 2, né? Anexar essa lista aí bom, aí você anexa lá no Teams, né? Se caso você não conseguir, né? Você pode mandar um atestado aí e tiver um jeito de validar, né? Mas o ideal é você conseguir fazer a lista, tá? Se dia 2 não te atender, você manda o atestado, né? Manda o atestado, eu passo para a coordenação, né? Aí a gente vê o que faz, né? Pessoal, a matéria da prova, tá? Dia 9, pode estudar em cima da lista de exercícios, tá? Quem conseguiu fazer a lista, entender realmente, né? Como é que funciona os cálculos, chegar no resultado final, né? Quem entendeu tudo aquelas passagens lá, tem acho grande chance de ir bem na prova, tá? Sempre lembrar dos conceitos, né? Tensão de linha, tensão de fase, o que saiu, de onde que saiu os números, né? Tipo de retificadores. Então, Kelvin, pode ser, você manda o atestado, você anexa o atestado, manda no meu e-mail, quer dizer, né? Manda no meu e-mail, tá? O atestado é dos dias que você está fora, né? Aí eu passo para a coordenação, para a secretaria, né? A gente vê uma nova data, né? Se caso você perder a prova, dia 9, tá? Você pode fazer a sub também, tá? Quem perder a prova dia 9, pode fazer uma sub também. Vai ter um novo calendário. Então, pessoal, esse exercício da lista, o exercício 4, tá? Vamos ver aqui, ó. Um retificador trifásico controlado, ligado a uma fonte trifásica, que ele já fala que a fonte é a estrela, tá? Então, isso é importante também já assimilar, né? Que quando fala que a fonte é a estrela, então quer dizer que esse 280 volts aí é a tensão de linha, né? Que é a tensão nominal, né? Tensão de linha, né? E não é possível termos uma tensão de fase, tá? E não é possível termos uma tensão de fase. Então, a gente já sabe que a potência fornece uma carga
Fornece potência com uma carga resistiva de 15 ohms. Ângulo de disparo, 15 graus. Determine a tensão máxima na carga, né? Aliás, corrente máxima na carga. Então, primeira coisa, a fonte é estrela, né? Então, a gente já coloca aqui essa observação. A fonte é estrela, portanto, temos uma tensão de fase. Tá, tem uma tensão de fase, né, que é igual a... Coloca aqui a inserir a equação. Tensão de fase, né? Então a gente vem aqui, a tensão de fase é igual. Tensão de fase. Tensão de fase é igual. Tensão de linha, né? Por raiz de 3. Tensão de linha dividido por raiz de 3. Raiz de 3. É igual. Tensão de linha foi dado do exercício, tá? 280 volts dividido por raiz de 3. De 3. Fiz essa divisão aqui, 280 por raiz de 3. 280 dividido por raiz de 3. Dá 162 volts aproximadamente. 162. Então, essa aqui é a tensão de fase desse retificador, tá? Lembrando que só é possível calcular essa tensão quando o sistema é estrela, tá? Quando o sistema é delta, a tensão de fase é igual à tensão de linha. Então, então isso aí também faz parte da interpretação da questão. Agora a gente já tem a tensão de fase, a gente pode calcular a tensão média, né? Tensão média é o item B, né? A gente começa pelo item B, tensão média no retificador. Tensão média é igual. Aqui insere outra equação. Tensão média é igual. 3 raiz de 3. 3 vezes raiz de 3. Vezes tensão de pico, né? Tensão de pico. Vezes... Aqui dividido por 2π, né? Dividido por 2π. Tudo isso aqui vezes cosseno do alfa, né? Cosseno do ângulo alfa. Tá? Então, essa aqui é a equação que a gente vai utilizar no caso desse retificador. Então, 3 raiz de 3 vezes de pico, tá? A gente pega aqui, ó, e considera essa tensão de pico aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes 162 vezes cosseno, que ele fala o ângulo alfa aqui, ele fala que vale 15 graus, né? Então, vem aqui, coloca aqui cosseno de 15.
igual. Então, agora a gente fazemos a equação. Né? 3 raiz de 3 dividido por 2π. Então, vai dar 0,827 vezes 162 vezes raiz de 2, 230 volts aproximadamente, né? Vezes cosseno de 15, 0,966. Então, agora, calculando aqui, nós teremos no item B 0,827 vezes 230 vezes 0,966. 183 volts. 183 volts. Então, se a gente ir lá no gabarito, né? Vamos ver aqui esse exercício 4, que resposta que tinha, né? E coloca aqui 180 volts, né? Então provavelmente é porque a gente arredondou bastante aqui, né? A gente fez um arredondamento, né? Vamos colocar aqui. Por conta do arredondamento, aí deu essa diferencinha, tá? Mas considere isso aqui, 183 volts. Tá? Lembrando aqui que, pessoal, que esse retificador aqui, ó, ele não está bem claro também, né? Uma coisa importante também. Ele não deixa claro aqui, o retificador trifásico controlado, né? E não fala a quantidade de pulsos, né? Ele não fala a quantidade de pulsos, mas vocês consideram que esse retificador aqui, ó, retificador desse exercício, tá? É de 3 pulsos. Tá? Considera que ele é um retificador de 3 pulsos, para poder identificar qual que equação que a gente vai usar, né? A gente considera ele como se fosse de 3 pulsos. Ou seja, o de meia onda. Agora, o item A, corrente máxima na carga. Corrente máxima na carga. A corrente máxima na carga vai valer tensão máxima, né, sobre carga, né? Essa aí é mais simples, né? Então, se a gente pegar aqui a tensão máxima, vou colocar aqui I máxima, tá? É igual. Tensão máxima sobre carga. Aqui nós vamos ter VP 230, né? Dividido por R, né? O R vai valer 15. 230 dividido por 15, 15,3 amperes. Tá? Então agora a gente vai colocar na ordem aqui também, né? Vou colocar isso aqui na ordem. Vamos na ordem aqui, ó. Item A, 15,13. Agora a gente vai lá no gabarito, exercício 4, 15,06. É questão de arredondamento, né? Que a gente arredondou um pouquinho, mas é isso aí, tá certo? Item C. Ele está pedindo corrente média na saída. Corrente média na carga, né? Vamos lá, corrente média na carga. I0, né? Ele está querendo I0. Então a gente vem aqui, troca o I máximo por I0. VP a gente troca por V0. 183. Dividido por 15, né? Então 183 dividido por 15 dá 12,2.
12,2 amperes. Tá? Então, ó, a gente vai lá no gabarito, item C. Exercício 4, item C, 12,03. Isso aí. E por último, tensão reversa máxima. Tensão reversa máxima. Tensão reversa máxima vai depender da nossa tensão de linha, né? Nossa tensão de linha. Nossa tensão de linha aqui, ó, vale 280 volts. Então, isso aqui é um outro conceito importante, né? Para não confundir essa tensão que eu vou utilizar nesse item D, né? Essa tensão 280 por 162, né? Então, às vezes acontece essa dúvida, né? Qual que eu devo utilizar, né? Eu sempre utilizo, tá? Nesse caso aqui, para esse tipo de retificador, a tensão de linha. A tensão de linha vale 280 volts. Então, a tensão reversa máxima vai ser 280 volts pico, tá? Então, aqui, ó, tensão reversa no nosso SCR vai ser igual a raiz de 2, né? Raiz de 2 vezes V de pico. Raiz de 2 vezes V de pico, né? Então, vai ser igual a raiz de 2 vezes tensão de pico, né? 200. Aliás, V de pico não, V nominal, né? V de linha, né? Raiz de 2 vezes 280. E vai ser igual a raiz de 2 vezes 280. 396. Então tem que ser maior. 396 volts. Então agora a gente vai lá no gabarito. Tá? Exercício 4, item D, 396 volts. Isso mesmo, certinho. Então o gabarito estava certo, tá? Quem não conseguiu chegar na resposta, tá? Quem ainda tem alguma dúvida, tá aqui o passo a passo, tá? Como foi a resolução desse exercício, né? Quem resolveu aí, já beleza, né? Professor, só uma dúvida. Quando ele fala corrente máxima no tiristor, é a mesma coisa, né? De corrente reversa máxima? Não, corrente máxima é uma coisa, tensão reversa é outra, tá? Não é corrente, é tensão máxima no tiristor. Quando ele fala isso, vai ser minha tensão máxima reversa, não é isso? Ou não? Isso, a tensão máxima, exatamente. É o pico da onda lá, a tensão de linha. Agora, pessoal, o pessoal está comentando aqui do exercício, vamos ver aqui se tem algum outro. Eu ainda mais não terminei. Então, Kelvin, eu mando aqui, você passou seu e-mail aqui? Já passou, né, Kelvin e tal. Eu passo por e-mail a resolução, inclusive essa de hoje eu passo. Tá junto aqui, tá nesse material de hoje, tá da semana passada e a de hoje. Questão do Teams, o Rafael, você perguntou aqui da questão da tarefa, né? Se você anexou lá, beleza, né? Que é um campo só, né? Eu vi que tem um pessoal que anexou tal. Se você entrou lá, anexou, beleza, já saiu lá. Já sai o aviso para vocês, né? Vamos ver aqui se tem algum exercício que alguém falou alguma coisa. Dionis está perguntando aqui na questão 6. Eu não consegui achar o ângulo de 112,9. Viu, Jones? O ângulo não precisa ser 112,9, não. O importante é ser entre 110 e 120, viu? Quando você está fazendo a medição, esse exercício 6 é um exercício prático, tá? Você monta no multisim lá o seu circuito, o seu osciloscópio, né? Pega aquele intervalo como está na figura,
Tá? O valor tem que dar por volta de 115, 120 graus, né? Na verdade, eu achei esse valor Ali aí, no- professor. Você achou? Foi. Ah, então tá tudo bem. Ah, entendi que você não conseguiu achar, né? Ah, tá, beleza. Ali no exercício são 2 pulsos, né, que a gente tem que marcar ali. Nesse Isso, número isso. 6. Ah, isso, porque é um retificador de onda completa lá, tá? É um retificador de onda completa, então como ele é a tensão de linha, tá? A cada tensão de linha tem duas componentes que fica uma fase... A tensão de linha tem a VAB e VBA, por exemplo, né? Então são duas componentes com a mesma fase. Então você tem cada SCR fica ligado por 2 pulsos. Então você coloca lá nos 2 pulsos, né? E mede ao tempo, né? Tem que dar isso aí mesmo, tá certo? É porque eu tinha feito para um pulso e não tinha dado. Depois eu fiz por 2 pulsos, deu certinho, os cálculos bateram. Ah, beleza. É isso aí mesmo. O William aqui está perguntando do exercício 5 da lista, porque enunciado a função tensão está no cosseno. Peraí, deixa eu anotar aqui, função 5. Exercício 5, a função, o enunciado está tensão, né? Está como cosseno. No gabarito está como seno. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui, é o exercício 5, né? O exercício 5. Ele é um exercício que é uma forma de onda, né? A resposta aqui está em seno, né? Deixa eu só abrir a lista aqui para a gente já tirar essa dúvida aí. Vou abrir aqui a lista. Ah, exercício 5 é da curvinha aqui, né? Tem o diagrama fasorial, né? Tem o diagrama fasorial. E você tem que definir aí formato, né? A forma de onda da tensão V20 e V30. É isso mesmo, tá? Considera o enunciado como seno, tá? O enunciado aqui está como cosseno, mas considera como seno, para poder bater a resposta. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. É, 112.6, essa aí já respondi. A questão do exercício 5, considera o enunciado como seno, tá? Para poder bater a resposta. Erro de digitação. Então, Gabriel, você postou no OneDrive, posta também no Teams, tá? Para poder gerenciar isso aí melhor, para não correr o risco de ficar sem nota. Tá? E o fechamento da nota vai ser pelo Teams. Aí você postando lá e beleza. Aí dá para dar uma olhadinha. Kelvin... O Kelvin já está resolvido e passou o e-mail aqui, né? Somente essa... Tá. Tá, 182.61, a tensão média, né? Ah, beleza, isso aí mesmo, tá certo. O item B do exercício 4, 12.17, né? 12.17, é isso aí mesmo. Está dentro da margem de arredondamento. A corrente máxima 15,24, né? É que você deve ter arredondado direto, diferente de mim, né? Então, tudo bem, não tem problema não. Arredondamento, esses arredondamentos aí, pessoal, utiliza sempre 2 casas depois da vírgula, né? O importante é que agora não é a prova, quando a prova é dissertativa, né? Quando a prova é dissertativa, ela é diferente, né? Às vezes o cara coloca a divisão lá, né? E você faz exatamente a divisão que ele colocou, não dá a casa decimal, né? Aí acaba dando errado, né? Mas como agora a prova vai ser alternativa, né? Não tem problema não, né? Que aí você sabe, você usa arredondamento, mas você sabe que é mais ou menos aquele valor, né? Já no exercício, quem já entregou, se entregou com coerente, né? Na hora da divisão, arredondou coerente, não tem problema não.
O exercício 9. Ô, Josimar, o exercício 9 acho que já foi resolvido já, né? Nas outras aulas aí. Já foi resolvido. Corrente eficaz. Retificador controlado de 6 pulsos, ligado a uma alimentação trifásica AC 220 volts. Isso aí já foi resolvido nas aulas anteriores. Se você ver olhar o material, tá? Vai estar lá. O exercício 10, não entendi. O exercício 10 também resolvi, tá? Nas aulas anteriores. Isso aí é um retificador de... É igual similares que a gente acabou de resolver, tá? Esse exercício 10 aí. Só que você desconta. Você tem que descontar a queda de tensão nos SCRs, tá? Essa é a diferença desse exercício 10 da lista aqui. Esse aqui, né? Exercício 10. A gente pode até ver, colocar ele aqui. Eu acho que eu resolvi só na tela, né? Vou colocar aqui, ó. O exercício 10. Vamos ver aqui. Exercício 10. O exercício 10 da lista. Se a gente pegar ele aqui, vamos tentar recortar ele aqui para poder passar. Esse aqui, ó, exercício 10 da lista. Qual é a maior tensão média possível, né, de ser obtida do indicador trifásico da figura, né, cujo secundário do transformador possui tensão entre fase 220 volts. Tá? A queda de tensão em cada transistor vai de 1,4. É similar a esse aqui que a gente acabou de resolver, né? Só que a diferença é que pede para descontar a queda de tensão nos SCRs. Tá? Queda de tensão nos SCRs. Um indicador de 3 pulsos também. Tá? 3 raiz de 3, então esse V de pico aqui, ó, vai ser raiz de 2 vezes. E põe aqui tensão entre fase 220 volts, né? Então a gente coloca aqui, ó, 220 dividido por raiz de 3, tá? Menos, aí vem a queda de tensão nos SCRs, tá? 1,4. E o cosseno vale 15 graus também, né? Então aqui vai dar 8,827 vezes 220 dividido por raiz de 3, 127, vezes raiz de 2, 180, né? Menos 4,2, né? 175,42, né? É isso, né? Então, ó, 827 vezes 175,42, né? Vezes 0,966. 140 volts. Também simples, viu? Tem que dividir por 2π, né? Então, aqui, ó, já está dividido, tá? Porque se você pegar aqui, ó... Ah, tá, no 827. Isso aqui, ó, né, esse pedaço aqui da equação, né? Vai dar 0,827. Beleza? É bem simples, viu? É só isso. Chegou. Qual que é a diferença? Esse exercício, a ideia era vocês ficarem assimilados, né, com a questão da queda de tensão no SCR. Tá?
Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá, o exercício 10 é esse aqui. O exercício 6... o exercício 6 eu fiz a aula passada, tá? É aquele da simulação, né? É a simulação lá, tal. Isso aí o pessoal já conseguiu entregar aí. O B, eu calculei a tensão 120, no caso o VP. Ô, Jones, esse que você está perguntando aqui é referente a qual exercício? Calculei com a tensão de 120, no caso, o VP. Só que o VP que eu vou usar é o da simulação. Ou eu calcular mesmo? Eu tô perguntando aí, professor, é que o VP que, no caso, eu vou utilizar, eu vou calcular por fora, no caso, eu vou pegar a tensão da fonte e calculo o VP, certo? Ou eu uso da simulação? Eu falo exercício 6, né? É, isso mesmo. Da simulação. Então, esse é o da simulação, então você pega o valor medido, tá? Pega o valor que está medido lá. Ah, tá. Então, eu vou recalcular aqui. Tá bom, beleza? A questão aqui no exercício 6 eu achei o tempo. Qual é o cálculo para o ângulo? Então, Lucas, o ângulo é aquela equação, vou colocar aqui também nesse material, o cálculo do ângulo, né? Para quem está ainda essa dúvida aí, do exercício 6. Cálculo do ângulo após a medição do período. Bem, isso aqui é quando você quer calcular o grau, tá? Grau é igual. Você tem aqui, você mediu aquele intervalo, né? Quer medir o intervalo em graus, tá? Aí você usa essa equação aqui, ó. Grau é igual. Esse aqui para o exercício 6, tá? 60 vezes tempo medido dividido por 16,66. Isso aqui é exercício 6. Lembrando que tempo medido é em milissegundos. Então, pessoal, se vocês mediram lá 5 milissegundos, você vai colocar só 5 nessa equação. Se mediu 1.4, tem que colocar lá 1.4. Vocês não precisam colocar a anotação científica, não. Tá? Exemplo, né? Você mediu 2 milissegundos, inserir somente 2 na equação, tá? Porque o 16.66 já está compensando isso, tá? Então, essa aqui é a equação do grau para você saber a defasagem angular, o ângulo de condução, aliás, do exercício 6. No arquivo exercício 4, no exercício 2, você poderia abrir ele aí na tela, por favor? Exercício da aula 4. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Exercício da aula 4. Vou ver se eu acho aqui. Exercício da aula 4. Vamos ver aqui se eu coloco na tela. Exercício da aula 4. Então, Lucas, está na tela aí, exercício da aula 4, né? Qual exercício que é? Exercício 2, né? Exercício 2, vamos ver aqui. Exercício 2, né? Esse aqui, qual que é a sua dúvida? Sim, eu vou passar, Matheus, esse arquivo no final da aula eu passo. Não tem problema não, não se preocupa não.
Na aba arquivos, a matéria da eletrónica industrial, eu criei uma pasta com meus dados. E dentro dela eu postei o trabalho. Ô Luiz Felipe Ribeiro, você tem que postar o seu trabalho, a sua lista, né, dentro da tarefa, tá? Não é para criar pasta, não. Dentro da tarefa, vai ter o anexar arquivo, aí você vai lá e anexa. Aí o sistema dá baixa que você anexou, entendeu? Quando você cria a pasta fica lá, mas o sistema não sabe que você entregou. Aí você entra na tarefa, vai ter lá a tarefa e anexar arquivo, aí você anexa lá. Então, esse 966, tá? Deixa eu voltar aqui. O Lucas Ucier está perguntando aqui, né? Esse 966, deixa eu voltar aqui. É o cosseno de 15 graus, tá? 966 é cosseno de 15 graus. Vamos ver, se está perguntando exercício 2, se é 2 πs ou é π. Vamos ver aqui. Na tensão média, né? Você está falando? É isso? Se é π ou 2 πs. Então, nesse caso aqui, Lucas, ele é um retificador. Deixa eu ver quantos pulsos é. Em Y, uma resistência se fornecer a tensão média de saída. 3 raiz de 3. Então, esse exercício aqui é um retificador de 6 pulsos, tá? Ele é de 6 pulsos. Como ele é de 6 pulsos, ele é π mesmo, tá? Que também não está claro aqui. Foi bom até você ter falado. Esse exercício aqui, ó. Depois eu vou revisar essa lista aqui, porque esse aqui também tinha que estar especificado aqui. Deixa eu ver se ele está em algum lugar especificado. Tá aqui, ó, de onda completa. Um conversor trifásico de onda completa, tá? Então, como ele é de onda completa, você já subentende que ele é de 6 pulsos, né? Então, ele é diferente do trifásico, de meia onda, tá? Então, é π mesmo. Então, tem essas diferenças, tá? Entre o meia onda e onda completa. Aquele exercício que a gente fez anterior, ele é de meia onda, né? Por isso que ele usou 2 πs. Esse aqui é de onda completa, então é π, tá? Tem essa diferença. Por isso que vocês têm que tomar cuidado na hora de fazer a prova, tomar cuidado com essa interpretação, porque se vocês usam a equação com 2 πs, por exemplo, né? Pode ver que é bem parecida, né, a equação, né? A coisa que muda é que um é π e outra é 2 πs, né? Então, se vocês se confundem aí com o tipo de retificador, vocês podem errar, tá? Às vezes na resposta tem lá um igual a 1, a resposta bate certinho com de meia onda, mas na verdade é de onda completa, aí vocês erram. Vou colocar aqui, ó, de novo na lista, exercício 4. Ó, aqui, ó. Aqui ele dá o esquema, tá? Exercício 10, aí você já vê que é de meia onda. Então aqui é 2 πs, tá? Aqui o divisor, aqui, denominador, 2 πs. Nesse outro exercício aqui, ele não fala, aqui realmente ele não fala. Um indicador trifásico controlado ligado a uma fonte trifásica. Ele não fala nada. Então aqui eu já coloquei a observação que é de 3 pulsos, tá? Então sempre quando vocês olharem esse enunciado do exercício e não tiver dizendo que ele é de quantos pulsos, se ele é de meia onda ou onda completa, vocês me perguntem, se na prova aparecer também, de repente passa batido, para usar a equação certa, tá? Beleza? Aqui acho que está certo, da lista é isso aí. Vamos ver agora a matéria. Vou colocar aqui, a matéria vai ser... Não, não é esse aqui.
Então, pessoal, agora continuando o assunto de acionamentos, tá? A gente vai estudar hoje o DIAC e o TRIAC, tá? Que são dois componentes muito importantes. A gente já viu nas aulas anteriores uma introdução a esses componentes, tá? Agora a gente vai dar uma enfatizada, né? A funcionalidade de cada um. Começando pelo DIAC, né? Que significa diodo para corrente alternada. Ele funciona como dois SCRs em contraposição, tá? Porém, sem o terminal gatilho. Ele não tem um gatilho, né? Então, ele fica... Quando você alimenta ele, tá? Quando ele é alimentado, por ele não ter o gatilho, tá? Por ele não ter o gatilho, a gente, observando esse gráfico, a gente consegue assimilar bem isso aí, ó. Como ele não tem um gatilho, ele segura a tensão sem conduzir, tá? Até um limite, até o VBO. Então, até aqui, ó, se você aplicar nele tanto reverso ou direto, tá? Tanto tensão reversa como tensão direta, até esse ponto VBO, ele funciona como um circuito aberto. Ele vai estar sem função no circuito. Quando você ultrapassa esse valor de VBO, ele começa a conduzir. Então, a função dele é essa, ele ficar travado enquanto a tensão não ultrapassa o VBO e conduzir quando ultrapassa. Por ele não ter um terminal gatilho, ele só dispara dessa maneira. Então, essa funcionalidade ó, é muito utilizada para poder disparar triax, que é o próximo componente que eu tenho aqui, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, tensão inferiores a VBO faz com que o DIAC não conduza, ou seja, se tensão inferior a VBO, né, ele não vai conduzir. Passou acima, ele vai conduzir. Então, se a minha intenção é usar ele como chave, eu tenho que usar ele assim. Conduz com a tensão maior que VBO, né, e após passar a corrente pelo zero, ele trava, para de conduzir. Então, aqui está uma definição dos DIACs, tá? Funcionam basicamente para controle de disparo. Então, dificilmente ele é utilizado como controle de alguma máquina, de algum motor, né? Ele é mais utilizado para controle de disparo. Então, ele é utilizado como um circuito auxiliar. Controla tanto no semiciclo positivo como no semiciclo negativo. Por isso, é muito utilizado para controle de triacs, que a gente vai ver agora é o próximo componente, tá? Então, para controlar o disparo do triac, é muito utilizada a filosofia com esses DIACs aí. A tensão VBO do DIAC tem que ser menor do que a tensão da fonte, tá? Senão também não vai ter sentido, né? Então, a tensão de disparo que eu preciso, tá? Tem que estar atrelada à tensão do meu DIAC, tá? Se a minha fonte for... No meu projeto pedir 220 volts para disparar, eu tenho que comprar um DIAC de 220 volts, de VBO, né? Igual a 220 volts. E é esse momento do disparo, né? Porque geralmente eu configuro ele para o momento do disparo que eu preciso. Se eu quero disparar com 15 graus, eu calculo lá com aquela equação da corrente alternada lá, VP seno de ômega T, eu calculo para 15 graus, por exemplo, o valor de tensão, né? E esse valor de tensão vai ser o valor do VBO do meu DIAC. Por isso que ele é utilizado, tá? Enfatizando aqui, né? São muito utilizados para controle de triacs. Agora, o triac, ó, que é o outro componente, que é isso que a gente está falando agora. O DIAC controla esse daqui, ó, que é um componente que são dois tiristores em contraposição, porém, temos um terminal de gatilho. Ou seja, eu posso dispará-lo no momento que eu preciso. Então, a ideia de utilizar esse triac, apesar de disparar também quando a tensão ultrapassa esse VBR aqui, ó, ele também dispara se você ultrapassa esse VBR aqui, ó. Tá? Se você ultrapassa esse valor aqui, ele vai disparar. Porém, os triacs não são projetados para serem disparados com essa tensão. Então, fatalmente, ao contrário dos DIACs, o DIAC eu devo projetá-lo para funcionar com uma tensão maior que o VBO, né? Já o triac, eu tenho que projetá-lo para suportar a tensão da fonte e não disparar. Porque a ideia do triac é só disparar no momento que eu quero.
tá? Só no momento que eu quero. Se for 15 graus, eu vou lá, mando um sinal no gatilho. Para isso que ele tem esse terminal de gatilho aí. Então, ele funciona similar ao SCR comum, tá? Somente com o terminal de gatilho compartilhado. Se a gente olhar aqui, ó, o terminal de gatilho é compartilhado. Então, ele tem 3 terminais também. Anodo, catodo e gatilho. O gatilho é compartilhado. Então, eu consigo dispará-lo tanto no semiciclo positivo como no semiciclo negativo. Consigo disparar o meu componente. Aqui está a tabela de disparo desse componente. Por isso que é muito utilizado para a partida de motores. Tá? O TRIAC é muito utilizado para controle de potência em corrente alternada, pois conseguimos controlar a amplitude do sinal de saída. Então, ele é muito utilizado em software starters. Então, o que que faz esse TRIAC, tá, no circuito? Se a gente pegar aqui o desenho dele, aqui, ó, no circuito elétrico, vou colocar aqui um desenho nesse espaço aqui, ó. A gente tem aqui a fonte AC, tem a fonte AC aqui, ó. Tá? E desse lado eu venho aqui e instalo um TRIAC, tá? TRIAC. Que são aqueles 2 SRs em contraposição. E vem aqui e instalo um motor, por exemplo. Tá? O que que vai acontecer, pessoal? Se você tem uma rede, por exemplo, 380 volts. 380 volts, né? E um motor também, 380 volts e 50 cavalos. Aí o que que você faz? Você precisa ligar esse motor. Vamos supor que você vem aqui, ó, instala uma chave seccionadora aqui, ó, em paralelo aqui. Inicialmente, vamos supor que não temos esse TRIAC aqui, tá? Vamos supor que a gente não tem ele aqui. Tiramos fora e ligamos através dessa seccionadora. Você vem e fecha essa chave aqui, ó. O que que vai acontecer? Na hora que você fecha essa chave, a tensão da rede vai direto para o motor, né? Só que esse motor está parado. Só que, de repente, tem uma tensão. Né? Vai aparecer uma tensão aí na rede. Então, motores têm esse efeito, que é interessante, né? Que é um efeito de um curto-circuito momentâneo ali nas espiras dele. É como se fosse isso, tá? Um curto-circuito momentâneo, o efeito indutivo e tudo mais, né? Do motor faz com que haja uma corrente de partida. Então, a corrente nominal do motor, vamos supor que seja... Vamos calcular aqui. Vamos supor que a gente fosse calcular essa corrente nominal aqui, ó. Corrente nominal é igual. Para calcular essa corrente nominal, a gente tem que ter outros dados aqui do motor. Vamos colocar aqui para poder simular. 50 CV, fator de potência igual a 0,8 e rendimento igual a 0,95. Então, vamos supor que esse motor tem essa característica. Então, a corrente nominal dele vai ser 50 vezes 736 dividido por 380. Isso considerando motor monofásico, tá, pessoal? Vamos considerar motor monofásico para facilitar aqui. 380 vezes 0,8 vezes 0,95. E N vai ser igual 50 vezes 736, 36.800, dividido 380 vezes 0,8 vezes 0,95. 288. Ou 290 para arredondar. Então vai ser 36.800 dividido por 290. 127 amperes.
Vamos supor que esse motor tem uma corrente nominal de 127 amperes. Tá? No momento da partida, você vem aqui e fechou essa chave direto, no momento da partida, tá? Essa corrente pode chegar a 6 vezes a corrente nominal. Tá? Então, pode chegar a uns 700 amperes aqui fácil, né? O que vai acontecer? A sua rede pode ser que não suporte, né? Esse tranco na rede, né? De repente, a corrente subir tanto, né? Subir tanto assim, né? Então, geralmente, motores acima de 10 CV, você tem que projetar alguma maneira de aliviar a corrente de partida, tá? Então, isso aí é do motor, tá? Então, todo motor tem corrente de partida. Então, acima de 10 CV, o pessoal costuma pôr alguma coisa, né, para limitar a partida. Uma delas é o software starter. Então, aí você vem aqui, esquece essa chave, tá? Você não pode pôr uma chave aqui direto, né, porque é um motor grande, né? Então, você vem e usa o software starter. Ou um triac, né? Tá? O que vai acontecer? O triac é o seguinte, você controlando o momento de disparo desse triac, tá? A gente controlando esse momento, você controla o ângulo de disparo, 15, 20, 25 graus, por exemplo. Fazendo isso, controlando esse momento de disparo, você coloca uma tensão inferior aqui, tá? Aqui na saída do motor. Tá? Então, se aqui a tensão é 380, trifásico, tá? Na rede, na hora que ele passa pelo triac e vai até o motor, tá? Passa pelo triac e vai até o motor, controlando o ângulo de disparo, você consegue ter uma tensão inferior aqui, ó. Você consegue reduzir tanto no semiciclo positivo como no semiciclo negativo. Então, você tem a redução de tensão aqui do motor, né? Consequentemente, você reduz a corrente de partida, né? Então, essa é a lógica dos triacs, tá? Basicamente, eles são muito utilizados para isso, tá? É claro que você pode controlar a amplitude com algumas outras intenções, né? Uma carga resistiva, ou por algum motivo aí, uma fonte de alimentação, né? Mas é muito mais difundido para software starters, basicamente é isso. Professor, é a mesma funcionalidade de inversor de frequência, não? O inversor retifica primeiro para depois colocar alternado. Um soft start. Então, Edgar, são diferentes, equipamentos diferentes. Porque a gente vai ver o inversor aqui nessa aula, na outra a gente vai ver um pouco de inversor, né? É diferente, porque o inversor de frequência, ele modula, né? Então, você consegue alterar a frequência, né? Tá? Você altera a frequência, consequentemente, você altera a velocidade do motor, tá? Porque com a máquina de indução, ela trabalha com campo girante, tá? Vocês lembram da aula de máquinas lá, né? Você tem a máquina de indução, ela trabalha com campo girante. Tá? Então, quando você modifica a frequência, você modifica esse campo girante. Mas se você pegar aqui, ó, o inversor de frequência, ele altera a frequência a ser conectada ao motor. Frequência da tensão, né? A inversão de frequência altera a frequência da tensão a ser conectada no motor. Então, se você tem aqui a fonte, a fonte está aqui, fonte AC. Nós temos também a conexão. Aí vem aqui o inversor. Tá? Vem o inversor aqui. E aí depois vem o motor. Vem o motor aqui. Aqui vem a fonte. Vem o inversor.
Então, quando você tem a fonte aqui, 380 volts, por exemplo, e passa pelo inversor, esse inversor vai retificar, né? A gente vai ver aí ou nessa ou na próxima, a gente vai entrar nesse assunto, né? E vai retificar, né? E vai retificar essa tensão e vai jogar num barramento essa tensão DC e através de um componente chamado IGBT, ele vai fazer a inversão, tá? Ele vai transformar o DC em AC, né? Então, aqui você vai ter uma etapa, esse inversor vai ter uma etapa AC, DC, né? E depois você vai ter uma etapa DC, AC. Então, você vai ter essas duas etapas no seu inversor de frequência. Qual que é a diferença? Nessa segunda etapa, é possível você controlar a frequência dela, né? Então, nessa segunda etapa, na hora de você controlar os disparos dos IGBTs, né, você vai controlar a frequência que eles vão comutar. Aí você controla a frequência, 60, 80 Hz, 30 Hz, 150 Hz, né, e por aí vai, né? Fazendo legal, isso, e com isso você está mudando a velocidade, alterando a velocidade lá final na ponta do eixo do motor. Exatamente. Então, você vai jogar uma tensão aqui em uma frequência diferente, né? Como a frequência a velocidade do motor depende da frequência também, né? Um dos fatores, né? E vai alterar a velocidade. Só que você também tem que alterar outro fator, porque se vocês lembrarem um pouco da aula de máquinas, né? O torque da máquina é potência dividido por ômega, né? Esse W aqui é ômega, tá? Ômega. Tá? O torque da máquina é potência, V vezes o I, né? Dividido pela velocidade, que é o ômega, tá? Em radianos. Velocidade síncrona. Então, se a gente se a gente modifica a frequência, a gente está modificando o ômega. A gente modificando o ômega, né? E não modificar, se a gente simplesmente modificar a velocidade, o que vai acontecer com o torque? Ó? Ele vai mexer no torque, ó, porque é potência sobre ômega. Tá? Então, eu não posso simplesmente chegar lá, pô, legal, altera a frequência e acabou, né? Então, eu não posso simplesmente fazer isso, porque eu vou ocasionar danos na máquina, tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que manter o torque, tá? Para eu manter o torque, eu tenho que modificar a tensão. Então, todo inversor de frequência altera tensão e frequência. Tá? Então, ele Mas a mexe, princípio, professor, como é inversamente proporcional aí, se a gente diminuir a velocidade e aumentar o torque na partida do motor, é até desejável, não é? Ou não? Não é, porque o torque do motor é torque nominal. No torque do motor, se você tem... Ah, legal, sim, sim. Vamos colocar um exemplo aí. Se você tem o seu carro, você pode carregar 800 quilos. Vamos colocar aí 1.500 que está tudo certo, né? Não pode, né? Então... sim, entendi. O Pode torque do ultrapassar motor, o nominal. Isso, ultrapassa o nominal. A gente tem que manter o torque. Então, na mesma proporção que você reduz a sua velocidade, tá? Você também tem que mexer no seu torque. Não, você tem que mexer na tensão. Tá? Então, todo inversor de frequência varia essas duas grandezas, tá? O software starter é diferente. O software starter ele tem um conversor AC-AC, tá? Ele entra AC e sai AC com os triacs lá que a gente viu agora, né? A gente vai ver uma simulação. Ele vai sair AC-AC, só que a diferença é que o AC que de saída do software starter, ele modifica a amplitude da tensão. Né? Por isso que se o motor for muito grande mesmo, é complicado você partir só com o software starter. Né? Então, na indústria, aí, o pessoal às vezes compra um inversor só para partir, né? Porque o inversor é mais eficiente. E às vezes também o pessoal compra o software starter mais equipado e tudo mais, né? Consegue fazer um controle mais fino. Legal, beleza. Agora, conversores, né? Então, agora a gente vai falar desse conversor que vai começar a entrar em inversor de frequência, né? Que a gente acabou de falar aí. Antes, a gente precisa só saber a diferença, né? Então, conversor AC-DC, tá? Então, a gente conhece ele como fluxo normal vai da fonte AC para a carga DC. Tá? Então, todo conversor, tá? Tem uma característica, né? Ou ele é AC-DC, AC-AC, DC-AC, né? No caso do retificador, né? É um conversor AC-DC, né? Ou seja,
ele vai... O fluxo normal vai da fonte AC para a carga. Então, ele pode ser de vários quadrantes, né? Pode ser de um quadrante até 4 quadrantes, né? O que vai acontecer? O número de quadrantes, tá? Por exemplo, primeiro quadrante, aceleração ou manutenção da velocidade do sistema, no sentido avante. Tá? O que ele quer dizer assim? Que quando o conversor é de um quadrante somente, ele só consegue alimentar um motor, por exemplo. Ele consegue só alimentar, pega a fonte AC, retifica e alimenta o motor DC. Então, ele só consegue fazer a aceleração. Tá? Ele consegue só acelerar a máquina. Então, por isso que ele coloca aqui, ó. As variáveis velocidade e conjugado do motor, né, assumem valores positivos. O motor está absorvendo energia, ou seja, quando ele está funcionando no quadrante 1, ele está só absorvendo. Você liga o motor lá, né, está ligando a máquina, a bomba, o que for, né, ele está consumindo. É uma carga, está só consumindo, né? Então, ele está funcionando no quadrante 1, né, e ele converte a energia mecânica, tá? Ou seja, ele vai rodar alguma coisa, algum eixo e tudo mais, né? Então, ele está aqui no quadrante 1. Então, o quadrante 1, ó, é modo retificador, tá? Ele opera como motor, tá? Um acionamento qualquer, né, de uma máquina. Agora, quadrante 2, tá? Frenagem no sentido avante, né? Caracteriza-se pela situação de frenagem do motor e ocorre sempre que a referência de velocidade, né, imposta ao conversor passa a excitar uma velocidade de valor inferior. Vamos supor que você tem aí um motor de um trem, por exemplo, tá? Um motor de um trem elétrico, tá? Motor de trem elétrico. Ele está acelerando. Então, se ele está acelerando, ele está no quadrante 1, saiu da estação. Ele está acelerando. Ele está no quadrante 1. Acelerou, começou a andar esse trem. Só que, de repente, uma hora ele vai ter que começar a frear, né? Frenagem. Ele vai começar a frenagem. Na hora que ele começar a frenagem, tá? Ele já vai para o quadrante 2. Tá? Nem todo um retificador tem essa funcionalidade, tá? Ele tem que ter algumas particularidades para funcionar. Então, quando você compra um conversor, você tem que saber quantos quadrantes você vai querer usar, né? Se você vai usar em um quadrante só, por exemplo, alimentar uma carga qualquer aí, normal, uma caixa d'água, por exemplo, aí é um quadrante. Mas, por exemplo, o motor de um trem, na hora que ele começa a frear, fazer a frenagem, o que acontece? Ele trabalha como gerador, tá? Ele trabalha como gerador, porque ele não está mais pegando energia da rede, tá? Ele está frenando. Ele não precisa mais da energia da rede. Tá? Então, ele tem que começar a trabalhar como gerador, né? Então, por isso que ele coloca aqui, ó, em posição primeiro quadrante, não estamos tomando energia da rede. Ó. Então, ele não está tomando energia da rede, tá? Devemos procurar consumir energia acumulada. Então, às vezes, eles conseguem utilizar essa energia gerada para algum fim lá, né? Em alguns casos, eles utilizam, em outros casos, eles desperdiçam, jogam para bancos de resistência, e por aí vai. Mas, na hora da frenagem, ele está funcionando como um inversor, tá? Que ele está transformando a potência mecânica lá do eixo em elétrica, tá? Corrente contínua. Ó, agora o 3, ele tá funcionando como retificador, tá? Como acionamento, tá? Então, o modo 3, ó, é uma aceleração, tá? Só que é uma aceleração quando você faz a reversão, tá? Então, quando você compra o inversor, o conversor, a CDC alimentou o seu motor, né? Ele está num sentido. Aí ele está no quadrante 1, sentido avante, por exemplo. Agora, na hora que você faz a inversão desse retificador, tá? Ele vai girar, ele fazer a inversão no sentido de giro, né? Então, ele vai funcionar no 3. Ele vai estar tracionando. Por exemplo, voltando ao exemplo do trem, né? Ele pode andar para frente como pode andar para trás também, né? Então, uma hora ele pode estar no 1, uma hora ele pode estar acelerando no 3. Tá? Então, ele funciona no modo retificador aqui, né? Só que a diferença é que ele está invertendo o sentido de giro. E, finalmente, o quatro quadrantes. Então, muito comum vocês utilizarem, verem por aí, isso aqui é um conversor de 4 quadrantes. Então, ele pode funcionar em todos os quadrantes. Né? Nesse caso do quarto quadrante, é uma frenagem, tá? Só que agora é quando você está frenando ele de marcha ré, né? Tá? Você está lá
saindo da estação, em vez de ir para frente, começou a ir para trás e começou a frenar. Então, ele vai estar frenando ao contrário, né? No sentido de giro oposto. Então, ele vai estar trabalhando também como gerador. Então, na hora da frenagem, ele também gera energia ali, né? Pode ser aproveitada. Porém, só pode ser aproveitado se o seu conversor ele tem lá a montagem dele, né? Propícia para isso, né? Porque ele tem que ter lá, por exemplo, um retificador de meia onda, você já não consegue fazer isso. Porque você só tem o tiristor lá em um sentido, ele não vai deixar você inverter, né? Se você inverter, você pode até queimar o equipamento. Mas já quando pega um retificador mais completo, né? De onda completa, tudo mais, né? Com SCRs controlados, né? Aí você consegue trabalhar em qualquer quadrante, tá? Aqui está a figurinha para exemplificar melhor, tá? Primeiro quadrante, fonte para carga, tração. Segundo quadrante, a carga está mandando para a fonte, tá? Frenagem regenerativa. Tá? Quando você está frenando ele no sentido avante. Terceiro quadrante, sentido fonte-carga também, né? Só que quando você está rotacionando o motor, ao contrário, você inverteu o sentido de giro. E o quarto quadrante, carga para fonte, está funcionando como gerador também, né? Só que na frenagem, tá? Então tá como se tivesse sentido de giro ao contrário, você começou a sua frenagem. Então ele está no quadrante 4. Tá ok? Então esses aqui são os 4 quadrantes possíveis, tá? Em conversores aí AC/DC ou inversor de frequência, né? Também, né? Então, pessoal, aí, então depois do intervalo a gente continua aí, a gente vai fazer uma simulação aí. Então, é bom vocês já entrarem no login aí, quem não tiver o login, criar já, né? O login no programinha lá no Multisim, né? Que a gente vai fazer uma simulação com isso aí, tá? Beleza? Então, depois do intervalo a gente se encontra. Professor? Oi? Só poderia me tirar uma dúvida? Eu gostaria de saber se nós alunos temos acesso a essas aulas gravadas. Aí você tem que entrar em contato com o coordenador, tá? Aí eu não tenho acesso a essas aulas gravadas, não, tá? Eu sei que são gravadas tudo, mas você tem que ver com o seu coordenador.